estava previsto, né, o nosso conteúdo de hoje, né, é a tal da sala de aula invertida, né, que vai ser inevitável a gente em algum momento fazer dinâmicas em sala de aula, né, que ofereçam uma outra perspectiva, né? E a sala de aula invertida é uma dessas perspectivas, né? Por quê? Porque a gente é muito acostumado, né, à sala de aula tradicional. A sala tradicional, ela é mais cômoda para o docente. Por quê? Né? Porque ela é uma reprodução do que ele já conhece. Né? Então, e assim, é cômoda para o estudante, porque para alguns estudantes, porque muitos deles não têm interesse da interação. É, Normalmente, né, quando um professor vai preparar a aula, ele prepara uma aula pensando o quê? Não, eu vou gastar isso aqui, vai ser tanto tempo, mas aí pode surgir uma dúvida aqui, outra dúvida acolá e tal, vou tentar sanar, né, essas dúvidas e tudo. Então, você pensa no tempo de aula. Dependendo de como você for conduzir isso, a aula fica um monólogo, né? E a aula que você tinha planejado para dar em 1 hora e meia, por exemplo, você vai dar em 1 hora. Porque todas essas interações, né, que estavam esperadas no decorrer da aula, elas não aconteceram, né? Então, assim, a gente tem que procurar, né, situações para poder utilizar isso, né? Então, aqui, né, a gente tem esses dois modelos, né, de sala de aula, que é uma sala de aula tradicional, né, onde o professor ele é aquele que conduz toda a trajetória da aula, então ele explica, ele faz leitura, ele resolve exercícios, né? Então tudo é o docente, né? Aí algumas vezes, né? Muitas vezes a gente não tem esse tempo na escola, porque pela quantidade, a carga horária ser pequena, não dá para a gente passar uma atividade para fazer na sala, né? Para fazer tudo isso. Tanto ministrar o conteúdo, como ter um tempo para exercício em sala de aula. Então, nessas condições, a sala de aula invertida, ela é bastante interessante. Por quê? Porque o estudante, ele acaba tendo acesso ao conteúdo antes, né? Então, assim, vai ter que ser feito com ele algum modo, né, de que ele veja, né, seja via estudo dirigido, seja um vídeo, alguma coisa, né, que o professor consiga fornecer para que o estudante já chegue em sala de aula com condições, né, de fazer a aplicação daquilo. Essa semana em específico, né, as atividades da universidade elas estão suspensas presencialmente, né? E ainda a gente não tem nenhum parâmetro se o calendário acadêmico vai ser aumentado. Então, assim, qual foi a minha postura com relação à minha turma? Eu tenho 3 turmas de eletricidade e magnetismo. Né? Então, eu tinha um vídeo gravado, uma videoaula, né? Então, assim, o planejamento das aulas da semana da gente eram aulas de circuitos elétricos. Então, eu tinha uma videoaula gravada de circuitos elétricos, então eu disponibilizei essa videoaula para eles. Também tinham uns slides, né, que possivelmente a gente usaria, né, na aula ou não, né? Então eu tinha os slides, então também disponibilizei, então além da videoaula, esses slides e solicitei a eles que o quê? Que eles tanto assistissem essa aula, né, como dessem uma olhada nos slides para poder, quando a gente voltar para a aula, ai, por favor, desliga o microfone. É, quando a gente voltar para a aula, na sala de aula presencial, a gente ter o quê? A gente conseguir já ir resolver os exercícios, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Lógico, vão ter momentos de dúvidas, vão ter os estudantes que não realizaram, né, esse pedido, né, de ver as coisas. Então, no decorrer dos exercícios, a gente vai dando os esclarecimentos de conteúdo que são necessários para cada fase de resolução daquele exercício, né? Então, a gente meio que usou essa situação da sala de aula invertida, né, para poder fazer o quê? Para poder a gente otimizar um pouco, né, esse tempo que a gente ia ter pós-retorno. Né? É interessante, né, a gente pensar dentro de uma perspectiva, né, assim, de o que é que vai funcionar melhor. O professor é inevitável que ele
começa, né, até chega na sua turma, não conhece tanto, mas com o tempo ele começa a verificar qual é o tipo de atividade que é mais benéfica para aquela turma, né, onde ele consegue identificar que teve uma maior aprendizagem. Né? Aí é tanto que existe essa coisa do cone de aprendizagem, né? Que é onde você consegue diferenciar, né, um estudo passivo de um estudo ativo. Professor, assim, a eficiência, né, de um estudo passivo para um estudo ativo, né? Esse cone de aprendizagem aqui, certo? Ele foi baseado num cone de experiências, certo? E foi criado para uma turma específica. Mas vamos aqui ver o que é que acontece na média. Né? Na média, o que é que acontece? Quando você você usa de práticas em sala de aulas passivas, né? Que o aluno ele não participa ativamente daquela formação, né? Então, ou ele está escutando, ou está visualizando alguma projeção, um filme e tudo. Então, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver, né, ó, quais são os parâmetros, né? Quantificar os parâmetros de aprendizagem, né? Ó, então, eu tenho o quê? Ó, aqui, ó, ler e escutar, e 10% do que escuta, né? O que ele consegue, né, aprender, né? E 20% do que lê. Né? Tanto que a gente tem às vezes aquela coisa assim, quando eu quero estudar uma coisa, aí não adianta eu só ler. Às vezes a gente fica o quê? A gente tem duas situações, né? Eu vou lendo ou vou escutando outra pessoa. Tive uma experiência uma vez no ônibus, que duas meninas estavam indo fazer um concurso e uma ficava lendo para outra os pontos do concurso. Aí uma delas até mencionou e disse assim: quando eu tô lendo para você, eu consigo gravar, ela usou até essa expressão, gravar mais, decorar melhor a coisa do que quando eu tô só escutando. Né? Então, assim, é interessante, né, a gente ver esse tipo de abordagem, né? Então, aqui, eu ver um filme ou assistir uma demonstração, né, ó. Então, aqui, ó, quem tá só vendo, né? Então, o que é que acontece muito? Hoje a gente tem uma cultura muito forte, por exemplo, dos podcasts, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito de podcast, por quê? Porque eu tô fazendo uma outra coisa, né? E tô ouvindo aquilo ali. Então, assim, coisas que me chamam mais atenção, aí eu paro e vou olhar, né? Outras coisas eu fico só ouvindo mesmo, né? Então, assim, quando você para aprender a atenção numa certa situação, né? Além de só, você consegue, né? Ter uma maior apreensão, né? Daquele conhecimento. Só que aí o que é que acontece? Muitas vezes, mesmo durante uma aula tradicional, a gente vai ter os estudantes que participam ativamente, que tira dúvida, né, que já estudou alguma coisa precocemente em casa, mesmo que não tenha sido uma sugestão, né, um planejamento do docente, né. Então a gente vai ter aquelas pessoas que vão participar mais da sala. E possivelmente essas pessoas são o quê? São aquelas que vão se destacar mais, né? Então a gente consegue ver que esse protagonismo, né, essa fase, essa condição, né, do aluno se tornar mais ativo, vai fazer com que, a experiência dele, né, em sala de aula seja mais efetiva. Né? Então, aqui, ó, participar de uma discussão, falar do assunto, né, ou simular uma experiência. Né? Então, quando a gente tem situações onde o aluno, né, está ativamente participando daquela construção do conhecimento, a gente consegue visualizar, né, uma maior aprendizagem. Então, por que a gente tá falando sobre isso? Por quê? Porque a gente quer estratégias, né? Antigamente, né, você só estava preocupado com conteúdo, questões, resolver e acabou-se. Né? Hoje em dia, né, se você for pensar até no Enem, por exemplo, as nossas provas do Enem elas são o quê? Super contextualizadas. Né? Então, os estudantes eles precisam ter vários tipos de dinâmica em sala de aula para que eles consigam ter o jogo de cintura, né, para poder desenvolver, né, questões das mais diversos formatos. Né? Então, ele precisa, né, não estar só nessa do decorei, escutei, né? Então, ele participar ativamente, ele consegue fazer melhor essas situações. Então, vamos aqui, ó, simular 3 cenários, né? Aí, 3 cenários em sala de aula, certo? Então, vamos pegar aqui 3 tipos de aluno e vamos ver o que? Se eu tiver... Porque uma sala de aula real, a gente tem esses 3 tipos de aluno. A gente tem vários tipos de aluno, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente consegue, né,
se a gente consegue, né, usar isso para uma sala de aula real. Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um aluno A que ele tem dificuldades, né? Então a gente vai ter estudante que vai ter o quê? O primeiro da turma e vai ter aquele que vai ter bastante dificuldade. Então cabe até o professor tentar fazer atividades com que o aluno que tem mais dificuldade se aproxime para fazer uma atividade com o aluno que tem menos dificuldade. Para quê? Para que tenha essa troca, né? E eles consigam, né, trabalhar de modo conjunto, né? Então, o aluno A, ele tem dificuldade em sala de aula, ele presta atenção, né? Então, quer dizer que porque o aluno tem dificuldade, que ele não está prestando atenção, não. Ele presta atenção, mas nem sempre ele compreende os conteúdos. Aí os professores usam tecnologia em sala, em casa ele não consegue acompanhar as anotações e ele fica cheio de dúvida e copia a tarefa dos colegas. Então, quem nunca teve, né, esses estudantes? Compartilho com vocês até situações assim, pronto, semestre passado, eu não tinha monitor numa disciplina, então tinham duas estudantes que toda quarta-feira elas iam na minha sala para tirar dúvidas. Né? Então, elas prestavam atenção, certo? Mas elas continuavam com dificuldade. Iam lá tirar as dúvidas. A gente tentava resolver coisas juntas e tal. Uma delas obteve aprovação, a outra não, né? Então, quer dizer, mesmo elas quebrando esse paradigma aqui, né, de ir tentar tirar as dúvidas, mas mesmo assim, né, muitas vezes é um problema de base, né? Então, e o fato do professor ter que tratar a turma toda num parâmetro médio, né? Então, assim, você não podia, porque um aluno não tem a base suficiente, aí você pode tentar dar um suporte de base para ele, mas você não pode baixar o nível total da turma, né, para poder fazer o acompanhamento do aluno que tem mais dificuldade no grupo, grupalmente, né? Mas a gente consegue, né, dar alguns suportes. Um aluno B, aí já é aquele, ó, ele é um atleta profissional, joga vôlei no time da faculdade, ele é um aluno dedicado, se esforça para fazer o melhor em tudo, precisa sair mais cedo. Então, assim, a gente tá usando um específico aqui do aluno que precisa sair mais cedo por causa de um esporte, mas a gente tem essa situação muito forte na universidade com os estudantes que moram fora, né, que aí tem o horário que sai o ônibus, né, que aí da noite, né, perde um pouquinho da última aula e tal, mas aí como vem também nesse transporte, chega mais cedo, aí consegue passar para tirar dúvida, né, e muitas vezes isso aqui pode acontecer, o professor até tem à disposição o estudante de ir resolver, mas o professor está ocupado para fornecer ajuda. Exemplo, atualíssimo. Como eu comentei com vocês, eu tenho 3 turmas de eletricidade. Uma turma é às 3h30 da tarde, a outra é às 6h30 e a outra às 8h30. Né? Então, eu tenho um pequeno intervalo, né, entre essa turma da tarde e a turma da noite. Ela termina às 5h40, a outra começa às 6h30. Então, vários estudantes já pediram para eu fazer atendimento nesse horário. Só que fica muito complicado. Né? Por quê? Porque eu tenho que descansar a voz. Porque, assim, então, muitas vezes, não é nem porque o professor não quer fazer. Eu tenho que descansar a voz, eu tenho que comer alguma coisa, porque senão eu só vou fazer isso às 10h20, 10h20 eu vou sair da ofensa, né? Então, quer dizer, às vezes, né, existem problemas, né, que não permitem com que você, né, atenda os estudantes na hora que é possível para eles. O aluno C aprendeu o jogo da escola, vamos colocar aqui, né? Que tá assim. Ele está sempre se esforçando para atender às exigências dos professores, se preocupa muito em decorar os conteúdos nos mínimos detalhes, sempre tira conceito em A e B, mas muito do que aprende não sabe como contextualizar, né? Então, que era o aluno, o nerd do passado, né? Assim, que ele era o quê? Ele era aquela máquina de resolver questões. A gente sempre conversa que o profissional, ele é o que tem conteúdo? Né? Ele precisa ter o conteúdo? Precisa, mas ele precisa também ter outras ferramentas. Né? Então, muitas vezes, o seu colega, que ele não tirou os conceitos, os mesmos conceitos A que você, ele era um conceito C ali, num processo seletivo, ele pode se sair melhor do que você. Por quê? Porque tem outros parâmetros que precisam ser utilizados, né? Então, ó, a sala de aula invertida, ela vai funcionar, certo? Para qualquer um desses cenários,
certo? Porque o que é que a gente viu aqui? A gente viu que tanto o aluno A, como o aluno B, como o aluno C, ele tem interesse de aprender. Então, a gente tem que partir do princípio que o nosso aluno ele tem interesse de aprender. Agora, o que é que muitas vezes acontece? O formato de como aquilo é oferecido a ele pode não proporcionar, né, a aprendizagem que ele gostaria. Então, se a gente consegue, e eles desistirem, né? Então, se a gente consegue fazer uso dessa sala de aula invertida, aí o que é que vai acontecer? Eles vão ter esse acesso aos conteúdos antes, né? Aí a gente até comenta que é uma coisa muito similar ao que acontece na educação à distância, né? Então, às vezes tem um preconceito de que assim, vai fazer um curso EAD quem não quer estudar e tal, e muito pelo contrário. O perfil do estudante EAD, ele é um perfil de que precisa de muito mais disciplina, muito mais independência, né, do que o estudante do presencial. Porque, queira ou não queira, o estudante do presencial ele tem aquele contato direto com o professor, ele tem o contato com os outros estudantes ali dentro da sala e tal. Então, isso daí, né, essas interações conseguem muitas vezes facilitar, né, a vida do estudante do presencial. O estudante EAD ele tem que ter muito mais disciplina, né, muito mais. Então, assim, são perfis completamente diferentes e, às vezes, né, existem alguns preconceitos relacionados a isso. Então, ó, a sala de aula invertida, né? Lógico que a gente não vai utilizar, todas as aulas aqui eu vou fazer com uma sala de aula invertida. Né? Então, a gente tem que ter várias facetas enquanto professor. Essa situação da sala de aula invertida foi a situação que eu achei mais cômoda para poder trabalhar com os estudantes essa semana o assunto de circuitos elétricos. Pode ser que não funcione? Pode. Pode ser que quando eu chegue lá terça-feira para dar aula, aí e tente resolver os problemas, eles estejam com bastante dificuldade. Então, ao invés de fazer 2 aulas de exercício, eu preciso fazer como é, eu vou dizer assim, uma abordagem teórica um pouco maior para poder utilizar os exercícios. Mas aí o que é que acontece? Alguns desses estudantes certamente vai fazer essa atividade que foi solicitada. Então, eles vão ser o quê? Eles vão trabalhar junto com o professor. Né? Então, o que é que acontece? A aula vai deixar de ser monólogo e vai passar, né, a ter essa interação, né, essa discussão dentre os parâmetros que a gente estiver trabalhando. Certo? Então, ó, o que é que significa, né, isso? Né? Essa sala de aula invertida, uma atividade pedagógica invertida, certo? Então, ela está relacionada ao modelo de aprendizagem, onde a gente inverte a ordem natural da organização da sala. Por que a gente está dizendo isso? Lembra como é que a gente faz desde o colégio lá da infância, né, da gente? A gente faz o quê? A gente vai para a escola, o professor dá um conteúdo, depois desse conteúdo a gente faz alguma atividade em sala de aula e é passado o quê? Um exercício para casa. Não é assim que a gente vê desde lá do ensino fundamental? Né? Então, qual é agora, né, a ordem que acontece para essa sala de aula invertida? Então, o meu aluno, ele já vai pegar o quê? Ele já vai ver esse conteúdo, já vai via slide, nota de aula, vídeo, links, né? Então, assim, você vai fazer, né, esse tipo de arcabouço. É importante que o professor gerencie bem isso, né? Gerencie bem isso, dando a gente sabe que hoje, muitas vezes, os estudantes, eles querem coisas mais práticas. Professora, você está ali dando aula, acha que deu a sua melhor aula, mas o estudante vai chegar para você no final. Não, professora, a senhora não sabe algum vídeo no YouTube, não, que tem sobre esse assunto. Então, muitas vezes, a gente nem tem como sugerir, porque não assistiu e tudo. Então, eu até estou tentando, né, fazer isso, ver alguns vídeos de solução de exercício para ver se o povo faz direitinho, vai dizer assim, ó, tem um carinha aqui que faz uns vídeos que a física está correta, né? Então, assim, então o professor ele precisa, né, dar esse suporte, né, de um modo forte, né, tipo estimular que quando vai procurar no Google acadêmico, né, não vá direto no, como é o nome daquele que é o primeiro que aparece,
né? Quando você coloca lá, né? E assim, muitas vezes não é a melhor informação. É tanto que eu até converso, eu digo assim, ó, eu tenho um banco de questões, que são questões que estão resolvidas na internet e que elas estão resolvidas erradas. Né? Então, assim, então às vezes, né, você fica assim, pronto, vou pegar, vou colocar a questão, quero saber quem está colando. Eu pego essas questões, faço uma prova só com elas, aí você sabe exatamente quem está colando, porque vai pegar lá da internet e vai colocar aquela questão errada. Então, o professor precisa, né, fazer esse bom fio condutor para poder ter esse pré-sala de aula. Aí, durante a aula, a gente vai ter o quê? Vai ter aplicações práticas, né? Ou pode ser resolução de exercício, pode ser montagem de experimento, no caso de física, né? Montagem de experimento de baixo custo, né? Então, assim, análise de alguma coisa. Então, nesse antes da aula, a gente também pode pedir os estudantes, ó, produz um vídeo, tenta fazer um experimento e tal, e ele trazer para a sala de aula, para poder explicar na sala de aula, né? Para poder tentar compartilhar o conhecimento. Aí o professor vai ser quem? Vai ser o que vai dizer assim, ó, beleza, isso aqui tudo bem, isso aqui a gente precisa refinar esse conhecimento, né? Trazer alguma coisa desse tipo. E depois da aula, né, o que a gente sempre tem que lembrar é que seria muito bom se a cada aula a gente conseguisse fazer uma avaliação da aprendizagem daquele conteúdo. Muitas vezes não é possível, né? Muitas vezes não é possível. Por isso que eu sempre indico, né, que a gente faça o quê? Que no início da aula a gente coloque o quê? Quais são os objetivos daquela aula. Né? Porque aí o próprio estudante ele vai poder fazer uma autoavaliação, né, do rendimento dele. Vamos supor, o objetivo da aula aí tem A, e tem B, e tem C e tem D. Aí ele vai olhar lá e dizer assim, o item A eu compreendi, o B eu compreendi, o C eu não entendi, o D mais ou menos. Então ele vai saber, né, onde é que ele precisa estudar um pouco mais ou voltar para tirar uma dúvida, né, alguma coisa desse tipo. Então, ó, na sala de aula invertida, né, o que é que a gente tem? O aluno se responsabiliza, né, pelo próprio aprendizado dele, né? Então, assim, a gente é forte dizer isso, né? Mas é por quê? Porque ele tem o primeiro contato com o conteúdo e ele pode já chegar na sala de aula. Então, assim, quem já não escutou, né, aquela coisa, quando o meu filho foi para a escola, ele já foi alfabetizado, né? Então, quando ele chegou lá na sala, ele já estava à frente de alguns. Então, dependendo do quanto, né, ele compreender do que ele fizer no pré-aula, né, no pré-sala de aula, né, ele vai acompanhar de um modo mais fácil, né? Então, como é que ele pode fazer isso, né? Assistindo o vídeo, né? A vantagem do vídeo, porque é que eu coloquei esse vídeo gravado para os estudantes, que é o motivo também da gente sempre deixar as aulas gravadas, porque aí vocês podem ver ela de modo integral. Se eu pegar uma aula presencial tradicional, eu falei uma coisa aqui, o estudante chegou atrasado, ele já não vai pegar aquele conteúdo. Ele perdeu alguma fala aqui, né? Saiu da atenção e tudo, então ele não tem como ver aquilo ali de modo, né, completo novamente, né? Então, assim, o vídeo, no caso, né, ele pode pausar, não entendi isso aqui, ele volta, né? Não entendi isso aqui, volto de novo. Não tô vendo isso aqui, vou atrás de um outro material, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Essa autonomia, ela é muito importante de ser trabalhada, por quê? Porque a gente ganha mais tempo para, até assim, no caso de física, para resolver exercícios, né? Porque principalmente, como a gente já mencionou aqui, devido à pequena carga horária que a gente tem nas turmas, né? Então, se a gente gasta a maior parte do tempo apresentando o conteúdo, então aquela máxima, né? Isso vai servir para quê? Onde é que eu vou ver isso, né? Vai ser mais evidente, né, para os nossos estudantes. E na sala de aula, os professores atendem os alunos de forma, ele pode escolher individual, um grupal, e aí ele faz o quê? Ele traz uma nova dinâmica para essa sala de aula, né? Então, assim, é uma boa alternativa a sala de aula invertida. Não acho que ela deve ser utilizada o tempo inteiro, né? Os estudantes, eles precisam ter diversos estímulos, né,
para a vivência dele, né? E essa é uma das opções que pode ser ofertada. Então, como fazer essa sala de aula invertida, né? Então, o papel do professor, como a gente comentou aqui, né, antes da aula, é preparar ou selecionar um bom material para o envio dos alunos. Né? Eu não posso chegar e dizer assim, ei, estude circuitos elétricos que na próxima aula eu vou fazer exercícios. Calma, né? Estude por onde, né? Que tipo de material, né, vai ser disponibilizado. Tem um livro, né? Então, veja o conteúdo do livro, olhe da página tal a tal, tente resolver os exercícios tais e tal. Então, assim, essa condução, né, esse preparo do sala de aula, o professor tem que fazer de um modo muito responsável, certo? O papel do aluno, ver as diretrizes do docente, né, e tentar executar, né? Então aí ele já vai chegar na sala de aula com as competências básicas daquele assunto, né? Então, assim, a gente não pode exigir que o estudante já chegue lá com, pronto, já sei tudo do assunto, não preciso mais desse professor aqui, nem nada, né? Então, assim, mas ele tem que ter as competências básicas para poder ele compreender, né, o que mais vai ocorrer na dinâmica de sala de aula. Então, durante a aula, né, o papel do professor fica o quê? Ajudar, orientar, dar feedback. Então, assim, vai depender muito da dinâmica que for proposta para a situação da sala de aula, né? Então, assim, quais as atividades que vão ser desenvolvidas, assim. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade para alguns assuntos. Né? Então, se é difícil ofertar essa modalidade para aquele assunto, não uso. Né? Então, assim, mas para algumas outras situações vai ser mais simples a utilização, né? Então, desenvolver atividades, resolver problemas, analisar documento, caso, debate, fazer atividade prática. Então, muito disso pode ser feito durante a aula. E o que a gente não pode esquecer, né? Ou o professor aliás, né, que é o que é mais simples para fazer, como a gente já mencionou, é o quê? É esse parâmetro de autoavaliação do discente, né, para poder ele conseguir passar para a gente um pouco do quanto ele aprendeu. E é interessante o professor observar esse tipo de alteração no estado tradicional da aula que ele está dando, porque ele pode verificar, isso aqui funcionou, né? Com essa turma aqui funcionou, então eu vou usar mais vezes. Então, quando for possível a utilização, a gente vai fazer de novo, né? Então, é isso, né, que traz essa roupagem. Então, a gente ainda tem um tempinho aí, eu queria ver com vocês o que é que vocês acham de fazer uma de usar essa metodologia na sala de aula, né? Vocês se sentem confortáveis ou vocês acham que o método tradicional é melhor? Então, se tem algum assunto específico que vocês já trabalharam, se vocês já viram isso em alguma disciplina, então eu queria que vocês compartilhassem um pouco aí da experiência de vocês, mesmo enquanto estudantes. Oi, professora. Boa noite. Está me ouvindo? Então, assim, Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar conhecendo a senhora. Meu nome é Hugo Félix. Eduardo Victor, também é um prazer estar interagindo com você nesse ambiente. Hoje, devido aos atentados, eu não estou trabalhando hoje à noite, então aproveitei para participar da aula, já que a gente fica muito virtual, né? Quando o professor atividades lá, dá as orientações, a gente estuda, lê, produz, mas fica de forma muito virtual. Eu já tive contato com a senhora, umas disciplinas, acho que foi em 2022.1, se eu não me engano foi instrumentação 1 também, e a senhora sempre deu boas dicas, orientações de como fazer. Trabalhar como professor hoje não é algo fácil. Por exemplo, nós temos aí o Rio Grande do Norte com um IDEB muito baixo e sempre se coloca a culpa em nós, professores. Eu, por exemplo, já sou de uma turma mais recente, aí de alguns anos atrás,
Então, eu tento me esforçar para provocar meus alunos, para que eles saiam com outra mentalidade, que eles reflitam um pouco sobre a vida deles, sobre a importância dele para as pessoas e para o mundo e principalmente o espaço local. E sou professor, sou químico, sou professor de química e já lecionei e leciono algumas disciplinas de física e resolvi fazer o curso de EAD em licenciatura em física. Para mim não é difícil dar aula de física e sempre nas minhas aulas eu tento fazer essa conexão entre química e física. E a sala de aula invertida, essa metodologia ativa, ela requer realmente um cuidado, né, com essa prática, com esses objetivos específicos dela, né, suas características usar ela com os alunos. E ela se sai muito bem, por exemplo, quando se usa modelos, por exemplo, modelo atômico, né? O que é um modelo? E às vezes é importante que nossos estudantes percebam que a ideia de modelo ela não está restrita somente aos modelos atômicos. Né? Nós temos modelo para tudo. Por exemplo, nós temos o Google Meet, que é um modelo de plataforma. Então, a partir disso, a gente pode fazer modificações, acrescentar, até achar o melhor modelo. Então, essa ideia de modelo ela vai evoluindo ao longo do tempo. É importante que nós estudantes percebam essa ideia de modelo também. Então, a sala de aula invertida, essa metodologia pode ser usada para trabalhar, por exemplo, modelos atômicos. Eu gosto muito da parte de lei de Newton e gosto da parte de eletromagnetismo. Gosto muito dessas duas partes. E, por exemplo, a sala de aula invertida, nós podemos trabalhar, por exemplo, para desenvolver e introduzir o conceito de corrente elétrica, né? Mas antes a gente trabalha um pouco o que é eletricidade, né? Então, existem muitos vídeos por aí falando como os nossos anteriores, né? Qual foi a observação deles sobre a natureza e como esse pensamento foi mudando até chegar na eletricidade, até vir as práticas, como Benjamin Franklin, que tentou saber se a eletricidade que corria naquelas máquinas era a mesma eletricidade que estava na atmosfera. Então, existe um desenvolvimento, né, observação dessa evolução, dessa mudança de pensamento, até que chegou em alguém que foi mais científico, propôs experimentos mais sofisticados e mostrou, né, que a eletricidade está associada com movimentos elétricos. Aí depois vem o que é corrente elétrica. Então, a sala de aula invertida ela pode ser usada aí. Às vezes eu fico um pouco em dúvida se eu gosto mais dos conceitos físicos ou da história que está por trás da física, que para mim é mais interessante a história, né? Porque às vezes a gente se depara com um problema e não sabe como resolver. E sabendo como nossos antecessores se depararam também, como eles resolveram, isso nos ensina muito a como se comportar. Então, acho que essa aula poderia ser trabalhada como leis de Newton, a parte de eletromagnetismo, começando com corrente elétrica também, potência, rendimento, magnetismo também tem muito, quase todos os aparelhos, quase todos, ou se não todos, né? Tem um princípio do eletromagnetismo. Então, eu acho que sala de aula invertida ela vai muito bem. Agora, eu queria deixar, professora, uma observação para todos nós, e como a senhora também atua nessa parte de formação. Por exemplo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e as diretas, elas têm cobrado muito de nós, exigido muito de nós, né, professores da rede pública. E, por sua vez, a gente, pelo menos a gente tenta se adaptar, conhecer toda essa bagagem para aplicar. E os nossos alunos, eles não conseguem ter um ritmo de estudo, eles não conseguem dar conta. Claro que isso não são com todos, mas uma boa parte da turma é assim. Por exemplo, eu observo muito que na universidade a aula expositiva dialogada ela se sai muito bem.
O professor chega, tem os objetivos, trabalha com os alunos, colocam ele para pesquisar, para ler, e a aula foi, o professor atua realmente como mediador. Mas no ensino básico, isso não acontece muito. Por exemplo, se eu não tiver um plano, um jogo de cintura, a experiência do dia a dia mesmo, pode entrar alguém na escola e achar, não, o Hugo não estava dando aula aos alunos ou estava fazendo um pouco mole. E Verdade. isso acontece mais. Claro que eu não represento todos os professores. O pessoal que está no fim da carreira já estão cansados, realmente eles não aguentam mais. Mas tem uma leva de professores que passou no concurso, foi chamado agora, tenta trabalhar assim. E acontece muito isso. Por exemplo, nós temos agora a educação em tempo integral. De 16 disciplinas, passaram para 23. Os alunos não dão conta. E para nós é um desafio também criar a ementa da disciplina, seguir ali os objetivos que eles desejam que os alunos aprendam. Os alunos não dão conta. Às vezes eu pergunto aos alunos, pessoal, vocês querem ficar quietinhos aí, mexendo no celular, no ar-condicionado? Sim, professor, a gente está cansado, não aguenta. Então, aí eu vou acalmar eles, preparar eles, aí... E também algo muito importante, professora, parece que o pessoal que está acima de nós, da Secretaria de Educação, parece que eles desconhecem algumas coisas. Ou então eles têm a percepção que a gente não trabalha. Por exemplo, tem um artigo científico que mostra, tem um gráfico que mostra o, o tempo de aprendizado. Eu vi isso até numa disciplina da UFESA de tecnologias digitais, algo assim. O pessoal da parte da informática. E na aula 1, que a senhora apresentou sobre metodologia ativa, as características gerais, a senhora disse que 70% do aprendizado ocorre nos 10 primeiros minutos. Mas parece, professor, que o pessoal que está acima de nós parece que desconhece isso. Para eles, aprendizado é eu dar 2 aulas com as portas fechadas, lá com os alunos presos, interação, conversa, escuta, provocação. Parece que isso é um pouco desconsiderado. E às vezes eu falo isso, às vezes alguns pedagogos eles ficam com uma cara um pouco feia, sabe? Eu acho que eles desconsideram isso ou não sabem disso, né? E eu queria só mostrar isso para a senhora, que a senhora, como formadora, a senhora pode também trabalhar essa questão, né, com os futuros professores, quando a senhora for participar de mesas redondas, de avaliações, de defesas aí de teses, chamar isso a atenção, né? E dependendo da escola, o professor ele tem que passar todo o tempo da aula ali, não pode sair 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, né? Então exige isso. Eu acho que isso não é educação. Pode dizer. Eu acho que isso não é. Eu acho que tem que ser prazeroso para mim, tem que ser prazeroso para o aluno, e ao final do ano eu tenho que ter provocado ele diante daqueles objetivos. Eu acho que isso é educação. Então foi um prazer conversar com a senhora. Vou deixar Eduardo contribuir aí. Muito da sua fala e eu tenho certeza que no momento oportuno a senhora vai dar esse estoque pessoal que faz educação, né? Que elabora, que cria essas diretrizes, os currículos escolares aí. A gente vê bastante essa dificuldade do que você falou aí, porque a gente trabalha no mestrado profissional em ensino de física, e existe uma barreira muito grande porque os nossos alunos eles são professores das escolas, de trazer, tipo, eles têm que tem que construir um produto educacional e aplicar esse produto nas escolas muitas vezes é difícil porque eles querem que o aluno tenha o tradicional, não vai dar tempo e tal. Então, assim, até essa abertura das escolas integrais facilitou um pouquinho, né? Ter esse lugar que a gente pode experimentar novos formatos, novos produtos, mas existe mesmo essa coisa da política do adestramento, né? Até porque a escola boa é a que passa mais gente no Enem, é o não sei o quê. Então, assim, muitas vezes o aprendizado ele está colocado
em segundo plano, né? É o mérito do quantitativo, né? Que é levado em consideração. Então, é um prazer também ter você aqui, e sempre que possível apareça para a gente fazer nossas discussões. Mais alguém? Só um pouquinho, eu levantei a mão só para complementar. E olha que eu sou do Espírito Santo aqui, próximo a Goianinha, Parnamirim, somos ali de Ipibu, próximo à capital, em torno de 1h10 de carro, não é muito longe. Mas do meu polo de Angicos, Uhum. bem distante, né? Mas só para complementar, a minha cidade não é tão grande, então nós temos alunos que são usuários de droga, mas a escola é bem tranquila a trabalhar. E é assim, imagine uma escola onde existe o tráfico de drogas, onde existe a presença, a linguagem muito baixa, o desinteresse, aquele movimento de entrar e sair da sala repetidamente, e o professor ele fica a mercê disso, porque se bater de frente não consegue dar aula ou sofre ameaça, já tem esse ponto aí também, tá? Não sei como vai ser a nossa educação, mas é importante que os alunos da rede pública, quando eles se matricular, os pais e eles, transmitem ou criem essa consciência de que você se matriculou, você vai, então é porque você quer algo. Então ir porque quer algo, sabe? E não ir por ir, atrapalhar a aula e seja lá o que for. Mais alguém? Eu acho que o Hugo falou bastante aí a realidade que a gente que é professor da rede pública, né, aqui do estado, passa dentro da sala de aula. É muito difícil hoje em dia. Tem vezes que eu chego assim bem desmotivado do trabalho. Tem dias que você prepara uma aula, você leva uma lista de exercício impressa já, porque eles reclamam de copiar. E aí, mesmo assim, quando você chega, é um total desinteresse dos alunos. E agora, né, com o ensino médio em tempo integral, que começou na escola que eu trabalho esse ano, os alunos, teve um dia que a gente teve a aula e tal, aí começamos a fazer uma atividade na sala, só que a atividade não deu tempo de ser concluída. E eu pedi para que eles concluíssem em casa, e aí eles vieram logo com 7 pedras na mão. Não, professor, a gente não pode fazer atividade em casa, não. Foi dito que a gente, como é integral, passa o dia na escola, a gente só tem que estudar na escola. Aí eu disse, não, gente. Mas em casa, sempre vai ter alguma coisa para vocês fazerem em casa. Vocês vão passar o dia aqui em casa, vocês vão se desligar totalmente, né, dos estudos. Porque tem a questão de prova, um trabalho que nem sempre dá para ser realizado nos intervalos da escola. Mas aí eu disse, não, tá bom. Na próxima aula eu dou um tempo para vocês concluírem então. Então, assim, é bem complicado. Sobre a sala de aula invertida, eu já eu trabalhei assim, tive uma experiência na escola que eu trabalhava no município, que eu havia criado um grupo do WhatsApp da turma, tomei essa iniciativa, porque alguns alunos eles diziam que sentiam dificuldade quando eles entendiam o conteúdo ali na aula e tal, mas quando chegava às vezes em casa e que ia tentar fazer um exercício, eles travavam, não conseguiam caminhar. E aí eu disse, pessoal, vamos fazer assim, eu vou criar um grupo, esse grupo eu vou deixar ele bloqueado, e esse grupo vai ser como se fosse um reforço ao que a gente viu na sala. Cada dia que a gente vê um determinado conteúdo, eu vou colocar esse vídeo para um vídeo ou algum arquivo, alguma coisa para reforçar, para que vocês possam tirar ali uma possível dúvida na hora que estiverem em casa, praticando. E aí eu levei a ideia para o supervisor da escola, né, para ver o que ele achava. Aí ele gostou e tudo. Aí a diretora passou, aí ficou escutando ali e tal. Aí ela foi e depois me chamou no dia seguinte. Eduardo, peraí, quer dizer que você não vai mais dar aula, é? Você vai mandar só o vídeo agora por menino, e quando chegar aqui na sala, vai passar a atividade? Eu disse, não, a gente vai usar os vídeos, o grupo, só como um reforço ao que está sendo estudado na sala. E foi um pedido dos alunos, eu expliquei para ela. Aí ela, sim, já veio já achando que eu ia tentar me escorar ali, que não ia querer trabalhar, dar aula, e simplesmente só jogar conteúdo por menino assistir em casa e pronto. E ainda tem essas barreiras, né, do pessoal lá de cima, que ainda tentam questionar o nosso trabalho, se a gente leva os alunos para fora da sala de aula.
para fazer uma atividade em grupo lá fora, ao ar livre. Aí disse que não dá certo porque vão fazer baderna, que é para ficar mesmo na sala, que não dá certo e tal. Então, às vezes, a gente até monta uma coisa diferente para trabalhar com os alunos, aí eles vêm e jogam tudo abaixo. Certo, obrigada, Eduardo. Quer falar alguma coisa, Thales? Não, professor, é assim, os meninos já falaram bastante aí, realmente dá para se entender que é isso aí mesmo, né, que acontece no nosso cenário. Mas aí, Eduardo falando aí, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo no estágio agora. Como o tempo foi muito corrido, que eu falei até na outra aula, nesse último semestre aí, né, nas escolas, aí eu falei, pessoal, ó, vocês tirem a foto não precisa copiar, tirem a foto aí do conteúdo para a gente ganhar tempo. Aí eles disseram, alguns disseram, sabe, a gente vai logo dizer que a gente não copia, a gente só copia aqui na sala. Se for para copiar em casa, a gente não copia, não. Eu disse, pronto, vocês vão ficar sem copiar, porque vocês têm que estudar em casa, pessoal. Vocês têm que criar o hábito de estudar em casa, porque só estudar na sala de aula é muito pouco tempo para quem quer um futuro melhor com os estudos. É muito pouco tempo. Aí eu fui citar vamos citar o meu próprio exemplo, assim, questão de, pessoal, eu tive muita dificuldade, quando eu cheguei na faculdade, eu tive muita dificuldade com questões, assim, que eu devia ter aprendido no ensino médio, não aprendi. É justamente por isso, por não querer muitas vezes tirar um tempo sequer em casa para copiar um texto, para dar uma estudada a mais, dar uma reforçada. E vocês têm que criar esse hábito de estudar em casa. Aí não existe isso de estudar em casa, não sei o quê, a gente já passa muito tempo aqui, preso, não sei o quê. Complicado, né, essa situação. Só isso mesmo, professor. Tá bom, obrigada. Então, ó, eu vou parar aqui o vídeo.